No Antigo Testamento, ser um profeta não era simplesmente um título ou uma posição de prestígio. Era uma vocação divina, uma responsabilidade imensa de representar a voz de Deus em um mundo muitas vezes afastado de seus princípios. Os profetas não eram apenas mensageiros que previam o futuro, mas eram chamados para trazer uma mensagem de transformação e justiça para o povo, mesmo quando a verdade que proclamavam era desconfortável. Eles denunciavam a injustiça, o pecado e a idolatria, mas também traziam palavras de esperança e redenção. Ser um profeta significava viver à margem da aceitação social, ser frequentemente rejeitado pelo próprio povo que se deveria servir. Sua missão não era fácil, e o preço a pagar por sua obediência a Deus era alto: desprezo, perseguição e até a morte. Mas apesar de tudo isso, os profetas se mantinham firmes, pois sua fidelidade não estava nas respostas que recebiam, mas na missão que Deus lhes havia dado. Eles sabiam que o que falavam não era sua própria palavra, mas a palavra de Deus. E isso lhes dava coragem e autoridade. A vida de um profeta nos desafia até hoje. E enquanto refletimos sobre o que significava ser um profeta no Antigo Testamento, a questão que surge é: até que ponto estamos dispostos a ouvir a voz de Deus, mesmo quando ela nos desafia? Será que, como os profetas, estamos prontos para viver a verdade, mesmo quando ela é difícil? Se você está aprendendo algo novo aqui e quer continuar acompanhando mais histórias e ensinamentos profundos sobre a Bíblia, não se esqueça de se inscrever no canal. Ser um profeta no Antigo Testamento era uma missão complexa, cheia de desafios tanto externos quanto internos. A palavra profeta muitas vezes nos leva a pensar em alguém que simplesmente prevê o futuro, mas no contexto bíblico, o papel do profeta vai muito além disso. Ele era, em sua essência, um porta-voz de Deus, alguém que tinha a responsabilidade de falar em nome de Deus para guiar o povo de Israel, apontando não apenas o caminho da verdade, mas também os caminhos de arrependimento, mudança e, muitas vezes, julgamento. Esses profetas eram chamados em momentos de grande crise para trazer palavras de correção. Em um período marcado pela idolatria, pela opressão e pela injustiça, a voz dos profetas se levantava como um grito de alerta para o povo de Israel. Mas não era apenas uma mensagem de advertência. A missão do profeta sempre se acompanhava de uma promessa divina. O arrependimento traria restauração e a fidelidade a Deus levaria à bênção. Mesmo quando as palavras dos profetas eram duras, havia sempre uma esperança embutida nelas, uma esperança de redenção e renovação. No entanto, essa missão não era fácil. O que muitos esquecem ao pensar no profeta bíblico é o sofrimento que ele enfrentava. Os profetas eram frequentemente rejeitados, perseguidos e até mortos por proclamarem a verdade. Jeremias, por exemplo, passou grande parte de sua vida sendo desprezado por aqueles a quem ele chamava ao arrependimento. Ele foi chamado de profeta chorão, não só porque lamentava as condições de seu povo, mas também por causa da dor que sentia ao ver a obstinação do coração humano diante da mensagem divina. Isso mostra que ser um profeta não era uma tarefa de prestígio, mas sim uma vocação dolorosa e sacrificial. Para o profeta, o sofrimento não estava apenas no fato de ser rejeitado, mas também no peso de carregar uma mensagem que muitas vezes não seria recebida. Ele sabia que, em muitos casos, sua missão era apenas semear a palavra, sem ver os frutos da sua obra imediatamente. Em Isaías 6, 9 e 10, Deus chama Isaías para um ministério de anúncio de julgamento, sabendo que seu povo não escutaria. Isso nos faz refletir. Como lidamos nós mesmos com a rejeição da verdade? Estamos prontos para ouvir e mudar quando somos desafiados, ou preferimos continuar ignorando o que nos incomoda? Além da rejeição, o profeta também enfrentava o peso de ver as consequências do pecado de seu povo.
Quando Deus enviou os profetas, não era para uma missão de consolo imediato, mas de verdade nua e crua. A mensagem deles tocava o âmago da moralidade e da ética do povo de Israel. O pecado do povo não estava apenas em suas ações externas, mas nas suas atitudes internas. A idolatria, a corrupção dos líderes e a negligência com os pobres e oprimidos. Quando olhamos para isso, vemos que os profetas não eram apenas julgadores, mas também alertas para o que aconteceria se o povo não se voltasse para Deus. E ainda, mesmo com todas as dificuldades, os profetas eram agentes de esperança. Eles falavam não apenas sobre a destruição iminente, mas também sobre a restauração que viria com a volta do povo ao Senhor. Em Ezequiel, vemos Deus dando uma visão de um vale de ossos secos que se torna vivo novamente, uma metáfora para o renascimento espiritual de Israel. Os profetas não eram apenas porta-vozes de juízos, mas também anunciadores da graça de Deus, que nunca deixava seu povo completamente sem esperança. Isso nos leva a um ponto fundamental. Hoje, ao refletirmos sobre o papel do profeta no Antigo Testamento, precisamos perguntar: estamos dispostos a ouvir a verdade, mesmo quando ela nos desafia? Será que temos coragem de mudar, mesmo quando as palavras que ouvimos não são as que gostaríamos de ouvir? A palavra de Deus muitas vezes nos chama ao arrependimento e à mudança, mas não é uma palavra de condenação sem esperança. Como os profetas, Deus também nos dá a chance de recomeçar, de restaurar nossa vida com Ele. A palavra do profeta nos ensina que o relacionamento com Deus não é algo passivo. Não é o tipo de fé que aceitamos simplesmente porque é confortável ou fácil, mas uma fé que exige transformação, ação e coragem. O profeta nos desafia a confrontar os nossos próprios pecados e falhas, a olhar para dentro e nos perguntar: estamos vivendo de acordo com a vontade de Deus ou estamos ignorando sua palavra? Como podemos nos tornar mais atentos ao que Deus está nos dizendo, mesmo quando isso nos incomoda? Os profetas do Antigo Testamento não eram apenas pregadores de palavras que Deus queria que fossem ouvidas, mas eram também exemplos vivos do que significava viver em total obediência à vontade divina, muitas vezes em contraste com o restante da sociedade. Eles eram chamados a ser fiéis à palavra de Deus, independentemente da reação do povo. Isso envolvia um custo significativo, um custo que incluía não só a rejeição, mas em muitos casos a perda da própria vida. Os profetas sabiam que a verdade que eles proclamavam não era popular, mas era crucial para a sobrevivência espiritual de Israel. Vemos isso claramente em figuras como Elias, que em sua confrontação com os profetas de Baal se viu completamente sozinho em sua missão. Ele desafiou as autoridades de seu tempo, revelando que somente Deus poderia ser adorado e que a idolatria era uma grande ofensa aos olhos do Senhor. Elias, como outros profetas, era um símbolo da luta contra a corrupção espiritual e moral da sociedade. E sua missão não era apenas de condenação, mas também de chamar o povo de volta ao coração de Deus, para que ele pudesse restaurá-los e protegê-los das consequências de seus próprios erros. A vida de um profeta, então, era marcada por um contínuo tensionamento entre a fidelidade a Deus e a rejeição de uma sociedade que estava mais interessada em seus próprios interesses e prazeres. Mesmo em momentos de grande dificuldade, como quando Elias se sentiu abandonado após sua vitória sobre os profetas de Baal, ele teve de aprender a confiar que Deus ainda estava com ele, guiando e sustentando-o. Isso nos leva a uma pergunta importante. Quando as circunstâncias ao nosso redor não fazem sentido e nos sentimos desamparados, estamos prontos para ouvir a voz de Deus e confiar que Ele ainda está no controle. Além disso, a obediência dos profetas nos ensina algo valioso sobre o caráter de Deus.
Ele não está simplesmente interessado em mostrar seu poder, mas deseja restaurar o seu povo, guiá-lo ao arrependimento e, eventualmente, abençoá-lo com a paz e a justiça. A mensagem profética sempre tinha uma dualidade. Ela vinha para trazer um alerta, mas também para oferecer a chance de um novo começo. Mesmo nas piores situações, sempre havia espaço para o arrependimento e a renovação, se o povo estivesse disposto a ouvir e mudar. Essa dinâmica se reflete claramente na vida de Amós, que, sendo um simples pastor, foi chamado por Deus para confrontar os líderes corruptos de Israel. Ele não se intimidou pela posição dos poderosos, nem pelo risco pessoal de sua mensagem. Ele falava com clareza e coragem, alertando Israel sobre as consequências de sua negligência para com Deus e com os pobres. A mensagem de Amós é um lembrete de que a justiça divina não é algo que se adapta aos interesses humanos, mas que exige honestidade, compaixão e retidão em todas as esferas da vida. Assim como Amós, os profetas eram enviados para nos desafiar a viver de maneira justa, a olhar para nossa própria sociedade e reconhecer onde a injustiça e a desobediência estavam prevalecendo. Eles nos chamavam a tomar atitudes e a viver de acordo com os valores de Deus, não apenas no campo espiritual, mas também nas relações humanas cotidianas. No Antigo Testamento, a injustiça social e a opressão eram questões frequentemente abordadas pelos profetas. Deus não queria um povo que apenas praticasse rituais religiosos, mas um povo que vivesse de acordo com sua justiça e misericórdia. A vida dos profetas no Antigo Testamento nos convida a refletir sobre como estamos vivendo nossas próprias vidas. Estamos sendo fiéis à verdade de Deus, mesmo quando é difícil? Estamos dispostos a ouvir sua palavra, mesmo quando ela nos desafia a mudar? E talvez a pergunta mais profunda seja: estamos vivendo de forma justa, de acordo com os princípios de Deus, ou estamos permitindo que a injustiça e o pecado prevaleçam em nossa sociedade e em nosso coração? As mensagens dos profetas, embora muitas vezes dolorosas e confrontadoras, são também uma expressão do grande amor de Deus. Elas não tinham como objetivo destruir o povo, mas sim redirecioná-lo para a verdadeira vida que só pode ser encontrada em obediência a Deus. E assim como nos tempos dos profetas, a voz de Deus ainda ressoa, chamando-nos ao arrependimento, à justiça e ao amor verdadeiro. À medida que continuamos a explorar a vida dos profetas no Antigo Testamento, uma verdade se torna clara. Ser um profeta não era apenas um trabalho de falar, mas um modo de viver. Eles eram chamados a refletir, através de suas próprias vidas, as verdades que pregavam. O profeta não apenas entregava uma mensagem, ele vivia como um exemplo dessa mensagem. Ele mostrava de maneira concreta o que significava servir a um Deus justo e santo, mesmo quando isso implicava sofrimento pessoal. Um exemplo notável é o do profeta Oséias, que foi chamado por Deus para um dos ministérios mais desafiadores da história bíblica. Deus pediu a Oséias que se casasse com uma mulher infiel, Gomer, como uma forma de ilustrar o relacionamento entre Deus e Israel. A infidelidade de Gomer representava a idolatria e a traição do povo de Israel, que estava se afastando de Deus e buscando outros deuses. Mas, apesar da traição de Gomer, Oséias foi instruído a amá-la e a reconciliação foi sempre o objetivo. Essa história de sofrimento e restauração mostrava de forma vívida a fidelidade de Deus para com seu povo, mesmo quando eles eram infiéis. A vida de Oséias nos ensina que a verdade de Deus não é apenas proclamada com palavras, mas vivida no dia a dia. Deus não estava apenas dando a Israel uma chance de arrependimento. Ele estava mostrando, através da vida de Oséias, o custo do perdão e da restauração.
O amor de Deus é imensurável, mesmo quando sua ira é justa. Oséias, como profeta, refletia essa dinâmica de juízo e misericórdia. Ele não era apenas um mensageiro de palavras duras, mas de um amor que não desiste, mesmo diante da rejeição. E assim como Oséias, todos os profetas enfrentavam a realidade de que muitas vezes sua mensagem não seria recebida. Eles falavam palavras que desafiavam a norma e eram frequentemente ignorados ou perseguidos. Eles estavam cientes de que a maioria do povo não se arrependeria ou mudaria, mas ainda assim eles proclamavam a verdade. Isso nos desafia. Será que estamos dispostos a falar a verdade, mesmo quando sabemos que ela não será bem recebida? A mensagem de Oséias nos mostra que o amor, a paciência e a perseverança são componentes essenciais da missão de qualquer profeta e que em muitos momentos é necessário sofrer por um bem maior. Outro exemplo importante é o profeta Jeremias, que também sofreu pela sua fidelidade a Deus. Jeremias passou a maior parte de sua vida enfrentando oposição feroz e sendo rejeitado por seus próprios compatriotas. Sua mensagem de julgamento era difícil de ouvir, mas ele permaneceu firme, confiando que Deus tinha um propósito maior para seu sofrimento. Jeremias foi lançado em uma cisterna, perseguido e ridicularizado, mas ele nunca desistiu de falar a palavra de Deus. Ele nos ensina que a obediência a Deus nem sempre é fácil, mas é sempre recompensada com a presença constante do Senhor, mesmo nos momentos de aflição. O exemplo de Jeremias, juntamente com outros profetas, mostra como os mensageiros de Deus não eram apenas figuras que apontavam para o pecado. Eles eram homens e mulheres que viviam essa verdade de maneira visceral. Eles sentiam a dor do afastamento de Deus e a angústia do sofrimento do povo. Eles eram, em muitos sentidos, o reflexo do coração de Deus, que sofre com a rebeldia do povo, mas sempre está disposto a restaurar e trazer de volta aqueles que se arrependem. Isso nos leva a refletir sobre nossa própria vida. Estamos dispostos a enfrentar a rejeição e a oposição em nome da verdade, como os profetas fizeram? Quando a palavra de Deus nos desafia a mudar, estamos prontos para obedecer ou preferimos seguir nossa própria vontade? A história dos profetas nos chama a viver de maneira mais profunda, mais comprometida com o propósito de Deus, não apenas proclamando sua palavra, mas vivendo-a. Ser profeta não é apenas sobre falar para os outros, é sobre ser um reflexo da verdade de Deus no mundo através das nossas ações, das nossas escolhas e do nosso compromisso com sua justiça. Assim como os profetas, somos chamados a ser luz em meio à escuridão, a ser instrumentos de restauração e transformação, mesmo quando a tarefa parece impossível. Ao continuarmos nossa jornada pelo mundo dos profetas do Antigo Testamento, chegamos a um ponto crucial. O impacto da mensagem profética não se limita ao que é dito, mas à forma como é vivenciado. A vida do profeta é um reflexo do próprio coração de Deus, e isso traz à tona uma importante lição. A verdade de Deus não pode ser apenas uma palavra falada. Ela precisa ser vivida, internalizada e demonstrada no comportamento diário. Vemos isso claramente em Ezequiel, um dos profetas mais desafiadores que recebeu de Deus uma missão única e radical. Ezequiel não apenas falou as palavras de Deus, mas também foi chamado a agir de maneira que ilustrasse de forma viva o julgamento de Deus sobre Israel. Em um momento emblemático, Deus pede a Ezequiel que se deite de lado por um período prolongado como uma forma de representar o sofrimento e o juízo iminente sobre Jerusalém. Ezequiel 4. Imagine o impacto disso na vida de um profeta, um homem que, literalmente, vivia o sofrimento do seu povo, sendo usado por Deus para refletir as consequências da desobediência. Ezequiel sabia que, através de suas ações,
estava proclamando de forma visual e impactante a gravidade do pecado e a necessidade urgente de arrependimento. Essa ação de Ezequiel nos desafia a refletir sobre como estamos vivendo nossa fé. Quando pensamos em sermos testemunhas de Deus no mundo, muitas vezes nos limitamos ao que falamos, mas as ações e os comportamentos que adotamos têm um peso ainda maior. Ezequiel nos ensina que ser um profeta, ser uma voz de Deus, não é apenas sobre pregar a palavra, mas sobre encarnar essa palavra em tudo o que fazemos. Isso nos leva a pensar. Nossas atitudes, nossas escolhas diárias, refletem o amor e a justiça de Deus. Estamos vivendo a verdade que proclamamos? Ezequiel não estava sozinho em sua missão de agir como um sinal vivo. O profeta Amós também se destacou por sua mensagem contundente sobre a justiça social e a corrupção entre os líderes de Israel. Em um tempo onde o povo de Deus estava envolvido em práticas de idolatria e opressão contra os pobres, Amós foi incansável em sua denúncia. Ele proclamava não só o julgamento de Deus contra os opressores, mas também a necessidade de restaurar a justiça, o que nos traz uma poderosa reflexão para o mundo atual. Será que estamos atentos às injustiças ao nosso redor? Estamos dispostos a nos levantar contra aquilo que desagrada a Deus, mesmo que isso nos coloque em confronto com os padrões da sociedade? Essa missão de denunciar a injustiça, porém, não era simples. Muitos dos profetas eram rejeitados porque suas palavras desafiavam o status quo e expunham as falhas do sistema social e religioso. Eles não eram populares, mas eram fiéis à missão de Deus. Amós, por exemplo, foi rejeitado pelo próprio sacerdote de Betel, que tentou expô-lo como um falso profeta. Amós 7, 10, 13. Apesar disso, Amós continuou a proclamar a verdade, sem se importar com as consequências pessoais, pois sua lealdade estava primeiramente com Deus, não com os homens. Ele nos ensina que a fidelidade a Deus exige coragem, muitas vezes contra a correnteza das expectativas sociais e culturais. O exemplo de Amós nos mostra que ser profeta é também ser um defensor da justiça, não apenas da moralidade pessoal, mas da justiça social que Deus tanto valoriza. Quando olhamos ao nosso redor, vemos que as questões de desigualdade, opressão e corrupção ainda são uma realidade em muitas partes do mundo. O que os profetas nos ensinam é que a verdadeira fé se reflete não apenas em palavras de adoração, mas em ações que buscam a restauração e a justiça. Amós e outros profetas nos desafiam a agir, a ser a voz daqueles que não têm voz e a denunciar as injustiças que vemos com coragem e sabedoria. À medida que meditamos sobre as vidas e as mensagens dos profetas, podemos nos perguntar: o que estamos fazendo para refletir a verdade de Deus em nossa sociedade hoje? Estamos vivendo nossa fé de maneira radical, como Ezequiel, ou desafiando as injustiças como Amós? Ser profeta no Antigo Testamento significava ser um agente de transformação, e de alguma forma essa responsabilidade ainda recai sobre nós. Não se trata apenas de proclamarmos a palavra de Deus, mas de sermos exemplos vivos dessa palavra, vivendo e agindo de acordo com os princípios divinos que nos foram confiados. Ser profeta no mundo de hoje também exige coragem e compromisso. À medida que enfrentamos os desafios modernos, desde questões de injustiça social até dilemas éticos e morais, somos chamados a viver com integridade e a agir com ousadia, como os profetas do Antigo Testamento. Eles nos ensinam que, para realmente refletir o caráter de Deus, devemos ser mais do que ouvintes da palavra, mas praticantes dela. Em nossas vidas diárias, estamos demonstrando o amor de Deus? Estamos defendendo os oprimidos, como os profetas fizeram, ou estamos nos conformando com as normas da sociedade?
Ser profeta no Antigo Testamento não era apenas uma missão de falar, mas de viver a verdade com integridade e coragem, mesmo quando isso significava ir contra a maré. E essa chamada ainda é válida para nós hoje. À medida que seguimos em nossa exploração da vida dos profetas do Antigo Testamento, uma questão crucial se impõe. Qual era o papel de um profeta, além de denunciar o pecado e proclamar o julgamento de Deus? Era claro que, ao ser chamado por Deus, o profeta deveria ser um reflexo da santidade e da justiça divina, mas também da sua misericórdia e compaixão. A função do profeta era, em última instância, reconciliar o povo com Deus, não apenas através de palavras de advertência, mas também oferecendo uma visão de redenção, de restauração e de esperança. Mesmo nas palavras duras que pronunciavam, havia sempre o convite para o arrependimento, a transformação e o retorno a Deus. Os profetas, portanto, eram instrumentos de correção e cura. Através de suas palavras e ações, Deus não estava apenas dizendo ao povo o que estavam fazendo de errado, mas também mostrando o caminho de volta para ele. O livro de Jonas nos dá um exemplo fascinante disso. Jonas, um dos profetas mais conhecidos, foi enviado a Nínive, a capital do Império Assírio, para pregar contra a grande maldade da cidade. A mensagem de Jonas foi clara: dentro de 40 dias, Nínive será destruída. No entanto, ao contrário de muitos profetas que apenas proclamavam a destruição, a mensagem de Jonas também levava uma possibilidade de salvação. Se o povo se arrependesse, a destruição poderia ser evitada. Surpreendentemente, os habitantes de Nínive ouviram e se arrependeram. Deus então teve misericórdia e poupou a cidade. O episódio de Jonas nos lembra que, embora o juízo de Deus seja real e muitas vezes inevitável, ele sempre oferece uma chance para a mudança. Deus não deseja a morte do ímpio, mas que ele se arrependa e viva. Ezequiel 18:23. A verdadeira missão do profeta era, portanto, guiar o povo para essa oportunidade de restauração. A mensagem de arrependimento dos profetas não era apenas uma sentença de morte, mas uma oferta de vida nova. Isso nos desafia a refletir. Estamos dispostos a ouvir e responder ao chamado de Deus para a mudança, ou continuamos ignorando seus alertas? Além disso, o fato de Jonas ser enviado a Nínive, uma cidade estrangeira, inimiga de Israel, destaca um aspecto crucial da missão profética. Os profetas não eram enviados apenas para o povo de Israel, mas também para as nações. A visão de Deus vai além das fronteiras de Israel, pois Ele é o Senhor de todas as nações. A missão de um profeta não era limitada ao seu próprio povo, mas tinha um alcance global, refletindo o desejo de Deus de trazer todos os povos ao conhecimento da sua verdade. Os profetas, portanto, não eram apenas defensores da moralidade de Israel, mas também agentes da expansão do reino de Deus, chamados a ser luz para as nações. O exemplo de Jonas também nos faz questionar: estamos dispostos a levar a mensagem de Deus, não apenas aos que nos cercam, mas a todos, independentemente de sua origem ou história? Muitas vezes, nos limitamos a pregar para os que já acreditam ou para os que nos são semelhantes, mas a missão de Deus é universal. Ele deseja que todos os povos conheçam seu nome, e a tarefa dos profetas, então, é ampliar o alcance dessa mensagem. Isso nos desafia a pensar sobre como estamos sendo instrumentos de reconciliação e transformação, não apenas em nosso círculo imediato, mas para além dele. Como podemos, no mundo moderno, levar a mensagem de esperança e arrependimento para aqueles que mais precisam, mas que podem estar longe da fé ou até em oposição a ela? O exemplo dos profetas nos ensina que a missão de Deus é ampla e inclui todos, não importa sua origem ou seu estado atual. Assim como os profetas de Israel,
Devemos ser instrumentos de transformação e reconciliação para todas as pessoas, mostrando, através de nossas palavras e ações, que Deus oferece a todos a oportunidade de mudança e vida nova. Ser profeta, portanto, é muito mais do que apenas um portador de mensagens duras. É ser um mensageiro de esperança, um canal de redenção e um instrumento de restauração para o mundo. Essa missão é universal e exige coragem, fé e obediência, mesmo quando não vemos resultados imediatos. Como os profetas de Israel, somos chamados a ser fiéis ao propósito de Deus, espalhando sua mensagem de amor, justiça e misericórdia onde quer que estejamos. Continuando nossa jornada pelo papel dos profetas no Antigo Testamento, uma característica fundamental que emerge é a coragem necessária para ser um mensageiro de Deus. Os profetas não falavam apenas para consolar o povo, mas para desafiá-lo. Eles estavam em constante oposição a um sistema que frequentemente ignorava ou distorcia a verdade divina. O que tornava sua missão tão intensa era o fato de que, frequentemente, os profetas tinham que confrontar os próprios líderes do povo, aqueles em posições de poder e autoridade, que muitas vezes se corrompiam ou se afastavam da palavra de Deus. Elias é um exemplo claro dessa coragem. Ele enfrentou o rei Acabe e a rainha Jezabel, denunciando abertamente a idolatria e o pecado em Israel, e desafiou os 450 profetas de Baal em um confronto dramático no Monte Carmelo. Apesar da sua coragem, Elias também experimentou momentos de grande medo e desânimo, especialmente após sua vitória sobre os profetas de Baal. A reação de Jezabel, que jurou matá-lo, fez com que Elias fugisse para o deserto em busca de refúgio. Esse momento de crise, onde Elias se viu sozinho e com medo, mostra que ser profeta não era uma tarefa isenta de sofrimento emocional e espiritual. Mesmo o profeta mais corajoso e fiel à palavra de Deus também experimentava momentos de dúvida e insegurança. A vida de Elias nos ensina que ser fiel a Deus não significa que estaremos imunes ao medo, à solidão ou às dificuldades. Pelo contrário, muitas vezes, essas são as experiências que nos moldam, nos aproximando mais de Deus. Elias, ao fugir para o deserto, teve um encontro com Deus, que lhe mostrou que sua presença não estava nas grandes manifestações de poder, como os ventos fortes, os terremotos ou o fogo, mas em uma suave brisa. Esse encontro, no silêncio e na humildade, revelou a Elias que Deus estava com ele, não apenas nos momentos de vitória, mas também nas dificuldades. Isso é algo profundo para todos nós. Deus não está apenas nos momentos em que estamos vitoriosos ou confiantes, mas também nas horas de luta e desânimo. Elias não foi o único a enfrentar esses desafios. Jeremias, outro grande profeta, também enfrentou a rejeição e o sofrimento emocional enquanto proclamava a palavra de Deus. Jeremias é conhecido como o profeta chorão, pois sua missão de advertir sobre a destruição iminente de Jerusalém o levou a um estado de tristeza profunda. Ele lamentava pela dureza do coração do povo e pela iminente queda de sua nação. Mas mesmo em meio ao sofrimento, Jeremias não desistiu de cumprir sua missão. Ele continuou a falar, mesmo quando sabia que suas palavras seriam ignoradas. Esses exemplos nos mostram que a vida de um profeta era marcada não apenas pela coragem em proclamar a verdade, mas pela resiliência diante da rejeição e do sofrimento. Ser fiel a Deus exige perseverança, especialmente quando enfrentamos oposição ou quando o sofrimento parece insuportável. A missão de um profeta não era uma tarefa fácil, e as dificuldades que eles enfrentavam refletiam a profundidade do compromisso que tinham com Deus. A lealdade a Deus não se mede pela facilidade das circunstâncias, mas pela disposição de seguir sua vontade, independentemente dos desafios. Em nossa vida, podemos nos perguntar: estamos dispostos a enfrentar as dificuldades e a rejeição em nome da verdade?
Seremos fiéis a Deus mesmo quando o caminho for árduo e as consequências de seguir a sua vontade não forem fáceis de suportar? Como os profetas, somos chamados a viver com coragem, não uma coragem superficial que ignora o medo, mas uma coragem que se baseia em confiar em Deus, mesmo quando tudo parece incerto. A coragem de um profeta é a coragem que vem da confiança em Deus, sabendo que Ele é maior do que qualquer desafio que possamos enfrentar. A vida de um profeta nos ensina que, mesmo no sofrimento e na dor, podemos ser instrumentos de transformação, confiando que Deus tem um plano maior e está conosco em todas as situações. A verdadeira coragem não é a ausência de medo, mas a disposição de continuar seguindo a vontade de Deus, mesmo quando a jornada é difícil e solitária. Por isso, a lição que podemos tirar dos profetas do Antigo Testamento é clara. Deus nos chama a viver com coragem, a seguir sua vontade, mesmo quando enfrentamos dificuldades, rejeição ou até a dor emocional. A fidelidade a Deus é testada nos momentos mais difíceis, mas é nesses momentos que nossa confiança nele é mais profunda e mais significativa. À medida que seguimos refletindo sobre a vida dos profetas no Antigo Testamento, vemos que uma das maiores lições que eles nos ensinam é sobre a necessidade de perseverança. A missão profética não era uma tarefa de curto prazo. Os profetas não estavam simplesmente anunciando uma mensagem que seria recebida e seguida imediatamente. Em muitos casos, a sua missão era uma jornada de longo prazo, repleta de desafios, frustrações e momentos de aparente falha. Mas mesmo diante de tudo isso, a fidelidade de um profeta não estava em sua capacidade de alcançar resultados imediatos, mas na obediência contínua a Deus, independentemente do que vissem ou experimentassem. O profeta Isaías, por exemplo, foi chamado para proclamar as mensagens de juízo e esperança para o povo de Israel por muitos anos. Ele falava de um Messias que viria para restaurar a paz e a justiça, mas Isaías não viu o cumprimento dessas promessas durante sua própria vida. Mesmo assim, ele continuou a proclamar a verdade de Deus. Sua missão não era de obter resultados imediatos, mas de ser fiel e de testemunhar a visão divina que Deus lhe havia dado. Essa perseverança é algo que podemos aplicar em nossas próprias vidas. Quando pensamos em nossa jornada de fé, muitas vezes queremos resultados rápidos e evidentes. Queremos ver mudanças imediatas, seja em nossas circunstâncias, nas pessoas ao nosso redor ou até em nós mesmos. Mas o exemplo dos profetas nos ensina que a fidelidade a Deus muitas vezes exige paciência e perseverança, sabendo que Ele está trabalhando em nós e ao nosso redor, mesmo quando não vemos os frutos de imediato. Além disso, os profetas nos desafiam a olhar para além do que está visível. Eles nos convidam a perceber que há algo maior acontecendo, um plano divino que se desenrola ao longo do tempo, de maneiras que muitas vezes não conseguimos compreender. Isaías, Ezequiel, Jeremias e outros profetas sabiam que suas palavras eram parte de um movimento mais amplo, que transcende suas próprias vidas e circunstâncias. Eles eram apenas uma parte de uma história maior, a história de Deus que se desenrola ao longo dos tempos. Isso é profundamente relevante para nós hoje. Quando enfrentamos dificuldades e desafios em nossa caminhada de fé, muitas vezes nos perguntamos: por que Deus não está agindo agora? Ou, onde está Ele quando mais preciso? A verdade é que Deus está sempre trabalhando, mesmo que não possamos ver imediatamente os resultados. Assim como os profetas, somos chamados a confiar em sua soberania e em seu plano perfeito, mesmo quando ele não se desenrola conforme os nossos próprios tempos ou expectativas. A vida de um profeta também nos ensina que nossa fidelidade não deve depender da aceitação ou do sucesso imediato.
Eles estavam cientes de que suas mensagens poderiam ser rejeitadas e, em muitos casos, foram. Eles não foram chamados para agradar as pessoas, mas para ser fiéis ao que Deus havia ordenado. Isso é um grande desafio para nós, pois vivemos em uma cultura que valoriza o reconhecimento imediato e a aceitação pública. No entanto, a mensagem dos profetas nos ensina que a verdadeira fidelidade a Deus não depende do que os outros pensam ou de resultados imediatos. Ela se baseia na confiança de que estamos cumprindo a missão divina que nos foi confiada, independentemente das circunstâncias. Isso nos leva a refletir sobre nossa própria vida de fé. Estamos dispostos a ser fiéis, mesmo quando não vemos resultados imediatos? Podemos seguir em frente, confiando que Deus está trabalhando em nossa vida, mesmo quando a jornada parece difícil ou solitária. Como os profetas, somos chamados a viver nossa fé não com base no que vemos ao nosso redor, mas com base na confiança em Deus e em seu plano eterno. A perseverança dos profetas nos ensina que a verdadeira fidelidade não é medida pelos resultados visíveis, mas pela obediência contínua e pela confiança em Deus, mesmo quando os frutos dessa obediência não são imediatamente aparentes. E é essa confiança que nos permite enfrentar as dificuldades, sabendo que no tempo de Deus, Ele cumprirá suas promessas em nossas vidas. Essa perseverança é a chave para a caminhada de fé. Ela nos lembra que mesmo quando não vemos imediatamente as respostas que buscamos, Deus está no controle e está trabalhando em nós, moldando-nos para o que Ele deseja que sejamos. A vida dos profetas é um testemunho de que a fidelidade a Deus exige paciência, mas que no final vale a pena. À medida que refletimos sobre a jornada dos profetas no Antigo Testamento, há algo que se destaca. Os profetas não apenas enfrentaram adversidades externas, mas também tiveram que lidar com o sofrimento interno e emocional ao levar a palavra de Deus ao seu povo. Muitas vezes, eles experimentavam uma solidão profunda, uma sensação de incompreensão por parte daqueles a quem foram chamados a servir. Jeremias, por exemplo, expressou seu desgosto em várias passagens, lamentando o fato de que o povo de Israel não ouvia a mensagem que Deus lhe havia dado para compartilhar. Ele estava fazendo sua parte, mas a resposta que recebia era quase sempre a rejeição e o desprezo. Isso, naturalmente, causou-lhe grande sofrimento emocional. Esse sofrimento espiritual e emocional dos profetas revela um aspecto importante de sua missão. Ser um mensageiro de Deus não é apenas sobre falar a verdade, mas também sobre carregar o peso da resposta do povo àquela verdade. Os profetas não estavam apenas entregando mensagens como quem entrega um recado, mas estavam profundamente envolvidos no processo. Eles se importavam profundamente com o bem-estar espiritual do povo, e isso os afetava de maneira pessoal e emocional. Jeremias, ao ser rejeitado, não se limitou a cumprir sua missão sem se importar. Ele se angustiava com o fato de seu povo não querer ouvir a palavra de Deus. Em Lamentações 3:15, Jeremias descreve como ele foi cheio de amargura e sofrimento. Ele sentia as feridas de sua nação em seu próprio coração. Esses momentos de tristeza profunda e desconforto emocional mostram como a fidelidade a Deus pode ter um custo pessoal. Ser um profeta significava não apenas ser um instrumento de Deus, mas também um reflexo do sofrimento de Deus por um povo que se afastava dele. Isso nos desafia a refletir. Em nossos próprios momentos de desânimo ou rejeição, como podemos aprender com a perseverança desses profetas? Mesmo quando nos sentimos sozinhos ou incompreendidos, será que podemos confiar que nossa obediência a Deus tem um propósito maior, além do que podemos perceber? A jornada dos profetas nos ensina uma lição fundamental sobre fidelidade. Não se trata de ser aceito, mas de ser obediente, independentemente das circunstâncias.
Como eles, somos chamados a ser instrumentos de transformação, mesmo que às vezes isso nos traga sofrimento ou rejeição. A missão dos profetas era de anunciar a verdade de Deus, não importando as consequências pessoais. E por mais difícil que tenha sido para eles, a sua fé e obediência a Deus geraram frutos que ecoam até hoje. À medida que concluímos nossa reflexão sobre os profetas no Antigo Testamento, uma verdade profunda fica clara. A missão profética não era apenas sobre falar palavras de juízo, mas sobre ser um canal de transformação e muitas vezes de sofrimento. Os profetas eram chamados a viver a verdade de Deus de maneira intensa, desafiando tanto o pecado quanto a conformidade com a injustiça e a idolatria. Porém, o que torna essa jornada ainda mais poderosa é a confiança inabalável que os profetas tinham no poder de Deus para, em seu tempo, trazer redenção. Apesar das adversidades e das rejeições, a visão de restauração e esperança nunca estava ausente da mensagem dos profetas. Eles eram portadores de uma esperança que transcendia as circunstâncias presentes. O exemplo de cada um desses profetas, de Elias enfrentando os falsos profetas no Monte Carmelo, a perseverança de Jeremias em meio ao desprezo ou a coragem de Amós desafiando a corrupção dos poderosos, nos mostra que mesmo em tempos de adversidade e rejeição, a fidelidade a Deus deve ser nossa principal motivação. Eles foram chamados a ser luz em um mundo muitas vezes imerso em escuridão. Eles nos desafiam a não apenas falar a verdade, mas viver essa verdade, sendo testemunhas vivas do amor, justiça e misericórdia de Deus. E é essa verdade que mesmo nas dificuldades, mesmo na rejeição, a palavra de Deus continua sendo a nossa luz, que nos chama para a ação. Como estamos vivendo a mensagem de Deus em nossas próprias vidas? Estamos dispostos a ser fiéis, mesmo quando a jornada for difícil e a recompensa não for imediata? Se você tem sido tocado por essa história e deseja continuar aprofundando sua compreensão da palavra de Deus, não perca os próximos vídeos. Inscreva-se agora no canal e acompanhe cada novo conteúdo que irá transformar a sua caminhada de fé. Deus tem muito mais para revelar a você e juntos vamos caminhar na direção da sua verdade.